Fim do controle cambial na Argentina, ou seja, fim do cepo cambiário. E isso é extremamente importante porque é um marco divisório na evolução dos novos objetivos determinados por Milei desde a sua campanha. A dolarização da Argentina e mais, transformar o Banco Central em extremamente solvente para aí sim eliminá-lo e conseguir dolarizar toda a economia. Vamos entender na minúcia cada um desses passos e como isso é importante para o desenvolvimento do país. Vamos entender. Mas antes, eu vou pedir 1 minuto da sua atenção. Para quem me acompanha sabe que nesse canal nós apoiamos e enaltecemos as empresas que partilham dos mesmos valores que nós. Empresas que têm coragem de se posicionar e dar as caras para o mercado. Vamos falar então rapidamente do Rio de Janeiro? Você sabe o que tem acontecido na cidade maravilhosa? Rio de Janeiro sangra e é muito louco pensar que uma cidade com tanta beleza, cultura e vida tenha se tornado refém do medo, da violência e do crime organizado. Mas o que eu quero contar para vocês é que a Brasil Paralelo decidiu juntar tudo isso num documentário forte, direto e que escancara a realidade e a criminalidade no Rio de Janeiro. Nesse documentário, especialistas, moradores e autoridades revelam uma realidade que poucos ousam mostrar. E o documentário é Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Estreia no dia 15 de abril, às 8 horas da noite, exclusivo na Brasil Paralelo, totalmente de graça. Para assistir, é só se cadastrar no link da descrição e o QR Code está aqui na tela também. Gente, esse doc não é sobre o Rio de Janeiro. Ele é um baita alerta para o Brasil inteiro. Como uma cidade chega nesse ponto? Quem está no controle de verdade? E o mais importante, até onde isso pode se espalhar? Moradores, especialistas, autoridades, todo mundo que vive isso na pele está lá, contando que pouca gente tem coragem de mostrar. Então se cadastra e não perca essa oportunidade. Dia 15 de abril, às 8 horas. É de graça, mas a verdade que você vai ver pode custar caro para o Brasil. O controle cambial nada mais é do que um cerceamento das liberdades da população, sempre, claro, por parte do Estado, que nada mais é do que o conjunto de burocratas que os comandam. Esses burocratas, através da figura abstrata do Estado, mantendo um controle nas pessoas da quantidade de divisas estrangeiras que eles podem comprar. Na Argentina, isso estava limitado a um máximo de $200 por pessoa, por argentino, por mês. Os importadores precisavam de autorização prévia ao Estado, obviamente, para conseguir comprar dólares para honrar as suas importações. Obviamente, muitos importadores argentinos estavam impossibilitados de continuar importando porque não havia mais dólares disponíveis para pagar aos exportadores, quem estava vendendo aos argentinos. E obviamente o mercado foi fechando e isso acaba tendo muitos problemas internos. Guarde isso, porque veio sempre da origem do Estado controlando o preço de alguma coisa. E mais, as empresas também precisavam de autorização do Estado, desses burocratas no comando, para distribuir dividendos aos acionistas. Portanto, imagine uma empresa estrangeira que investe num país, ela teve lucro e precisa distribuir esses dólares, esses dividendos, aos acionistas em dólares. Para isso ele precisava vender os pesos dele, comprar dólares do Banco Central, que não haviam, para distribuir dividendos. Como é que você conseguiria ser um ambiente não hostil ou um ambiente agradável para atrair investidores estrangeiros? Por que é que você investiria em um país onde você sequer pode distribuir os lucros, caso tenha, para os seus acionistas, porque não há condição de comprar dólares para pagar esses lucros? Ou seja, é claro que isso inibe o investimento por completo. E a Argentina era um ambiente completamente hostil para os investimentos estrangeiros. Mas só para marcarmos aqui, o que é o cepo, o controle cambial? É basicamente uma taxa de câmbio artificial determinada pelo governo, uma taxa em que favoreça, obviamente, a ele. Significa que antes do governo Milei entrar, o governo anterior tinha estipulado uma taxa de câmbio oficial de $1,350,
quando na rua ele era negociado a $1 mais de 1.000 pesos. Ou seja, os importadores que tinham acesso a dólares na cotação oficial tinham um amplo privilégio, porque eles conseguiam comprar $1 por 350 pesos, quando na rua você precisava pagar mais de 1.000 pesos por dólar. Só que o que acontece o controle de preços? Ele leva à escassez da moeda. Uma vez que a cotação real, o que o povo demandava de dólares era muito maior do que a taxa de 1 para 350, é claro que não havia disponibilidade de dólares suficientes no Banco Central, portanto levando a uma escassez e o Banco Central praticamente insolvente. Com isso, o governo precisava emitir novas moedas para honrar os seus compromissos, fazer frente aos seus pagamentos de curto prazo. Ninguém emprestava dinheiro para a Argentina e ele precisava imprimir dinheiro. O Banco Central comprava essa dívida e, portanto, o balanço do Banco Central era uma explosão e assim a moeda não valia nada e o que tinha era uma inflação e a Argentina à beira da hiperinflação. O Brasil passou por isso também nos anos 80 e nos anos 90. Portanto, esse controle cambiário, essa taxa artificialmente baixa mantida pelos burocratas, é isso que acabou nesse momento. E essa cotação artificial gera, obviamente, erro de cálculos econômicos, como disse Mises em uma de suas incríveis obras, em que ele menciona que qualquer controle de preço leva inevitavelmente uma precificação errada de bens e serviços e uma má alocação dos recursos. Ora, se você acredita que algo vale mais do que vale, você vai tentar vender caro e provavelmente não haverá demanda. Se você acredita que ele vale menos do que de fato vale, porque é um controle de preços e você não consegue saber quanto ele verdadeiramente vale, você venderá abaixo do preço. Portanto, há uma disfunção no cálculo econômico e ela não consegue, a economia, trabalhar de maneira saudável. É a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. E o socialismo é o controle de preços, muito bem descrito por Ludwig von Mises. Mas então, por que é que Milei não levantou o controle cambiário antes? Por que ele esperou esse tempo de governo para isso? Justamente porque a posição do Banco Central da República Argentina tinha escassez de dólares pelo controle do câmbio, como eu acabei de explicar. Portanto, essa situação frágil do Banco Central, que não havia capacidade de vender dólares para suas demandas, uma vez que não haviam mais dólares pelo controle de preços, isso poderia levantar uma crise cambial muito, muito grande. Se ele simplesmente levanta esse controle do dia para a noite, é claro que os argentinos demandariam muito mais dólares, não haveria, como já não havia, dólares suficientes para fazer frente a essa demanda, o que levaria a uma desvalorização ainda maior do peso, portanto, a hiperinflação. Mas então, por que agora ele conseguiu fazer? Porque ele conseguiu, depois de apresentar sucessivos superávites fiscais, ou seja, gastar menos do que ele arrecada ao longo de todos os meses desde que ele chegou ao governo, e isso trouxe uma estabilidade macroeconômica, estabilidade na moeda maior, uma busca pela responsabilidade das contas públicas e fez com que o FMI, após esse tempo todo, fechasse um acordo de recapitalização do Banco Central da República Argentina. Conforme conseguimos olhar nesse gráfico aqui, o FMI disponibilizará 15 bilhões de dólares ainda em 2025, acompanhado de outros bancos, como por exemplo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que aportará com outros bancos privados mais de 6 bilhões, além da refinanciação do swap com o Banco Central da China de 5 bilhões de dólares, totalizando assim uma reserva, com os novos financiamentos definidos agora, uma reserva total do Banco Central da República Argentina de 28,1 bilhões de dólares. Somadas às reservas brutas atuais, dá uma reserva total de 35 bilhões de dólares. Guarda esse número. Ou seja, o Banco Central da República Argentina, que era insolvente pré-governo Milei, agora já tem reservas brutas de 35 bilhões de dólares. Ao olharmos esse próximo gráfico, nós vemos a base monetária da Argentina. Ou seja, a base monetária livre, que é a quantidade de pesos emitidos pelo Banco Central da República Argentina, que está em circulação em depósitos à vista e de curto prazo, soma 35 bilhões de pesos.
As reservas do Banco Central estão agora em 35 bilhões de dólares. A quantidade da base monetária livre, dinheiro em circulação, dinheiro emitido, pesos emitidos pelo Banco Central da República Argentina é de 35 bilhões de pesos. Quando consideramos, ainda nesse gráfico, a base monetária ampliada, que envolve outras dívidas do Banco Central, outros passivos do Banco Central da República Argentina, essa base monetária ampliada soma 47 bilhões de pesos. O que significa basicamente isso? Que as reservas brutas livres de 35 bilhões, como continuamos a ver aqui nesse gráfico, já seria possível trocar toda a base monetária de pesos para dólares. Já seria possível dolarizar a Argentina. Se levarmos em consideração as reservas de livre disposição, esses 35 bilhões, já seria possível, portanto, trocar, retirar todos os pesos do mercado, dolarizar a Argentina a uma cotação de $1, 1.000 pesos. Agora, se levarmos toda a base monetária ampliada de 47 bilhões de dólares, para retirar todos esses pesos, 47 bilhões, e conseguir dolarizar a Argentina, essa cotação seria de 1.400 pesos para cada dólar. Ou seja, entre 1.000 pesos e 1.400 pesos por dólar, já é possível dolarizar a Argentina, retirar todos os pesos de circulação. Nessa banda entre $1, 1.000 pesos, e $1, 1.400 pesos. E justamente por isso, o anúncio no final de semana foi dessa banda de flutuação, que agora o câmbio não mais terá aquele controle que falamos no começo, que acabou de anunciar o fim, e agora a taxa de câmbio na Argentina flutuará entre $1, 1.000 pesos, e 1.400 pesos, em cima dessa banda. O que acontece é que se o peso se valoriza demais, mais do que 1.000 pesos por dólar, o Banco Central da República Argentina comprará dólares, emitindo novos pesos para buscar uma depreciação do peso para que ele volte para a banda de $1, 1.000 pesos. Se o peso se desvaloriza demais, ultrapassando os 1.400 pesos por dólar, o Banco Central da República Argentina fará o contrário, venderá dólares, retirando os pesos de circulação, para manter entre essa banda de $1, 1.000 pesos e $1, 1.400 pesos. O que mostra que o Banco Central da República Argentina já tem, portanto, capacidade de defender a sua moeda por conta dessa liquidez, desses novos financiamentos anunciados, que tem como origem a responsabilidade fiscal, a busca por superávit nas contas públicas. Vale lembrar também que a base monetária da Argentina está congelada desde julho de 2024. Não são emitidos novos pesos desde então. Por quê? Porque o governo já vem conseguindo gastar menos do que arrecada, sobrando dinheiro para fazer frente aos seus pagamentos, inclusive amortizando a dívida. Esse superávit já engloba os juros da dívida. Portanto, superávit nominal fiscal que a Argentina vem conseguindo. E com essa base monetária congelada desde julho de 2024, tudo isso dá uma tranquilidade maior que sem a emissão de novos pesos para financiar os gastos públicos, que agora tem superávit e não mais déficit, ele consegue sim defender, o Banco Central da República Argentina, uma eventual desvalorização do peso, porque ele apresenta já a liquidez suficiente para isso. Todas essas mudanças foram anunciadas para pessoa física, para pessoa jurídica, para as empresas ainda parcial. Em breve será liberado, segundo consta, por hora parcial. As empresas poderão comprar dólares para importação de máquinas, bens e equipamento, inclusive distribuição de dividendos, como falamos no começo, mas só para os resultados auferidos a partir de 2025. Para aqueles resultados prévios a 2025, a limitação ainda é parcial. As empresas não podem comprar os dólares no mercado livre, senão, caso contrário, poderia vir a faltar pelo montante de liquidez disponível que acabamos de explicar. Mas isso é mais um movimento transitório. Agora, essas empresas poderão comprar bônus argentinos, bom reales, que
remuneram taxas em dólares, ou seja, elas ganham os juros em dólares. E aí sim, essas empresas terão acesso aos dólares nesse curto prazo, ainda nesse momento de transição. Portanto, com essas mudanças, todas as novas possibilidades de investimentos estrangeiros na Argentina crescem, as portas se abrem. Você poderá voltar a distribuir dividendos ou ter acesso a uma cotação de câmbio real em que você não precisa mais adivinhar um preço para tentar inventar um preço a ser colocado, ou seja, voltar a ter um cálculo econômico razoável e não disfuncional. Além de novas possibilidades de abertura para investimento estrangeiro se tornando mais atrativos para os gringos investirem na Argentina, agora nós saberemos qual é de fato a cotação real do peso frente ao dólar, qual é a demanda real de pesos frente ao dólar, porque antes era mantido em algo artificial. Agora, isso também traz algumas consequências, como por exemplo, um aumento do curto prazo na inflação mensal. Nós vimos nos últimos meses que a inflação estava entre 1,5% e 2% ao mês. Vamos lembrar que quando o Milei assumiu, ela atingiu 25,5% ao mês. Portanto, caiu drasticamente, como já mostramos em outros vídeos. Mas com essa desvalorização do peso no curto prazo para essa banda agora entre $1, 1.000 pesos e 1.400 pesos, o que é mais do que a taxa artificial que era mantida antes, essa desvalorização do peso traz, obviamente, um ajuste de preço interno. Vale lembrar que isso é muito diferente da dinâmica inflacionária que a Argentina vivia antes, numa constante depreciação do peso. Agora é mais um ajuste de preços internos por uma desvalorização mais leve, porque o Milei já vinha movimentando a cotação artificial de quando ele herdou, que era $1, 350 pesos, para depois ele passou para 800 pesos, foi se aproximando da cotação real. Portanto, essa desvalorização que veremos agora do peso trará, obviamente, um ajuste de preços internos. Mas esses ajustes, como falamos, ele é mais pontual e não uma dinâmica inflacionária. Inclusive, no dado de mês de março, já veio uma inflação de 3,7%, porque os argentinos já anteciparam no mês anterior que o dólar teria uma valorização, o peso uma desvalorização por conta do fim do controle cambiário que já vinha sendo anunciado. Portanto, tudo isso é importante ser colocado e também que a Argentina está assumindo agora uma dívida em dólares. E por isso, a busca pelo superávit, que é algo inegociável para o Milei, e é o que nós mais aplaudimos, ou seja, a responsabilidade com as contas públicas se torna cada vez mais obrigatória para sobrar dinheiro para poder honrar os compromissos em dólares, mantendo a estabilidade macroeconômica do país. E vale lembrar que apenas um governo do Milei, com as ideias que ele defende, consegue buscar garantir a ideia de estabilidade nas contas públicas. É claro que se isso falha e os peronistas voltam, ou um governo de centro-esquerda volta, colocará tudo a perder com uma irresponsabilidade nas contas públicas. É como eu sempre falo, retirar a droga do corpo humano depois de uma pessoa viciada em 20 anos traz consequência no curto prazo. E as consequências de um governo tomado por ideias intervencionistas é que, inevitavelmente, essa droga é a impressão de dinheiro, é a monetização da dívida. O governo gasta muito mais e imprime dinheiro para satisfazer os seus anseios populistas no curto prazo. Tudo isso traz consequências inflacionárias ao longo de 10, 15, 20 anos, como vimos no Brasil lá atrás e como vimos na Argentina até esse governo. Esperemos que essa situação continue, porque só assim, com dor no curto prazo, a situação na Argentina será de constante evolução no médio e no longo prazo, diminuindo ainda mais a pobreza, que, como já mostramos, caiu de 54% para 38%. Uma queda drástica e significativa. Seguimos.